ajustar o tempo de vocês, haveria uns 10 minutos para ver se alguém tem perguntas? Poderia? Pode? Nós vamos então abrir para perguntas, já que os convidados têm essa disponibilidade. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Sobre o dado de que 60% do lixo coletado pela prefeitura é orgânico. Há uma questão que me incomoda muito. Eu também, como alguns de vocês falaram, eu não tenho posição partidária, sou anarquista, mas, historicamente, a prefeita Erundina, em 89, lançou um programa de coleta seletiva. O prefeito seguinte, Maluf, acabou com esse programa. E estamos, hoje em dia, aí, imaginando até hoje essa questão, tem essa lei de resíduos sólidos, um monte de coisa, né? O que me incomoda? Eu vejo, com os meus olhos, um caminhão da prefeitura coletando um sofá junto com restos de alimento, misturando tudo aquilo ali. Qual a minha pergunta para todos vocês com a visão de cada um? Não seria mais interessante você fazer a compostagem, investir num programa de compostagem doméstica para que esses resíduos orgânicos não fossem para o caminhão? E também, o que você chamou de inservível, eu não sei exatamente o que é. As pessoas também não têm muita noção do que é reciclável e o que não é reciclável, o que pode se fazer para conscientizar as pessoas. Tá? Mas basicamente eu falei um monte de coisa, mas o meu incômodo é o lixo orgânico sendo misturado com sofá, com televisão. E eu vejo isso todo dia, isso é um horror. E eu fico assim, horrorizado. E de repente é como muitos de vocês falaram, né? Não criticando a prefeitura, né? Eu estaria representando aqui, né? Mas a gente vê, eu vejo pouco empenho. Estou falando de 20 anos. 20 anos pouco se vê. Mas, repetindo, não é político esse discurso. Independente, porque para mim, eu vejo que falta, por todos os partidos, uma visão mais pragmática na questão ambiental. Bom, primeiramente, só falar algumas, antes de responder essa sua questão, que eu acho que é importante esclarecer esses pontos que você levantou. Vou aproveitar aí as palavras do Bispo e do Alexandre, falando que da prefeitura em si, realmente eu trabalho na prefeitura de São Paulo e vejo muito pouco da prefeitura. Até mencionei aqui durante a minha apresentação que de 2004 para cá o avanço foi da conscientização, né? Que não foi nenhum trabalho, eu trabalho na divisão técnica de educação e divulgação, nós fazemos palestras, teatros para conscientizar a população, mas a conscientização da população não foi nem muito referente ao trabalho que a prefeitura faz, é mais referente realmente de que o meio ambiente virou moda. O trabalho, a conscientização ambiental virou moda. E tanto é que virou moda que passou agora em novela. A gente vê a questão ambiental em novelas, em programas. A Rede Globo de televisão está fazendo um especial aí no SBTV. O Bispo apareceu, acho que no Globo Repórter. Né? Então está virando moda. A questão do meio ambiente está virando moda. E a população está vendo a necessidade realmente de começar a fazer um trabalho mais adequado com seus resíduos, né? Então, realmente, a prefeitura avançou muito pouco, essa gestão realmente avançou muito pouco, concordo 100% aí, 99% do que os dois disseram, porque a prefeitura ela é muito grande, a prefeitura é muito ampla. Eu acho que eu preciso, para não ficar perdido as palavras dos dois, acho que eu preciso esclarecer isso para todo mundo. A prefeitura é muito grande, a prefeitura de São Paulo tem 25 secretarias. Cada secretaria tem os seus departamentos, né? Limpurb fazia parte da Secretaria de Serviços, agora virou uma autarquia, que é agora a ANLURB. A ANLURB é uma autoridade municipal, é um órgão técnico. Nós somos técnicos, nós fazemos aquilo que a lei determina, fazemos aquilo que os decretos existentes determinam. Então, quando eu estou aqui como representante da prefeitura, eu não estou bem como representante da prefeitura, porque parece que eu estou relacionado com o Kassab. Não é. Eu estou como representante de ANLURB, tá? Eu estou como representante técnico da Autoridade Municipal de Limpeza Urbana. Eu estou aqui como um técnico e não como um representante político. Eu quero só deixar isso bem claro, né? Porque eles acabaram falando, eu concordo com o que vocês falam, que politicamente houve muito pouco avanço.
Entretanto, na questão técnica, eu acho que de 2010 para cá houve um avanço. Eu acho que talvez vocês podem concordar comigo, vocês vão concordar comigo, que no próprio vídeo fala que não, a Prefeitura de São Paulo, até aparece na parte do vídeo, falando, Limpurbe, a gente vai fazer uma manifestação na porta do Limpurbe até eles virem conversar com a gente. Houve um avanço de 2010 para cá, que tem uma nova gestão, né, na coleta seletiva, que o diretor agora, Valdeci Papazizes, é uma pessoa que sempre está aberto, se ele não tem condições, porque ele também é uma pessoa que tem várias compromissos, ele coloca a equipe à disposição, e eu tenho certeza que houve um avanço muito grande de comunicação entre os grupos envolvidos com a coleta seletiva e a Autoridade Municipal de Limpeza Urbana hoje. Houve um avanço técnico de diálogo, né? Só que realmente concordo com vocês que não houve um avanço político. Até é importante falar que, novamente, que de 2004 para cá, praticamente não teve avanço, somente avanço na questão da conscientização, né? Eram 15 centrais de triagem, hoje são 20 centrais de triagem. Somente 5 cooperativas a mais dentro do programa. É muito pouco para a maior cidade da América Latina. É muito pouco, que realmente concordo com você que deveria ser um exemplo, né? Só que nós, lá de Anlurb, a gente seguimos determinações que são nos passadas. Então, muitas vezes o pessoal fala Limpurbe, Anlurb, Prefeitura. Não é bem assim. Quando tem que fazer uma reivindicação política, tem que ir no lugar certo, que é com o prefeito, são com os vereadores, a lei continua a mesma, a lei 13478 continua a mesma, apenas foi retirada a taxa do lixo na gestão do Serra, que pegou todos os marcos de construção de novas centrais de triagem e adiou, né, tudo que era para ser construído, novas centrais de triagem que eram para ter sido construídas, foram adiadas para 2015, 2018, tudo foi adiado. Então, acho que quando a questão é política, a falta aí de participação política, a gente tem que ir no lugar certo, tem que ir no prefeito, tem que ir com os vereadores, que nós de Anlurb somos técnicos. Respondendo a sua pergunta tecnicamente, então, né, da questão da compostagem. Existiam 2 usinas de compostagem, né, a da Vila Leopoldina e a de São Mateus. Né? O que acontece? Essas 2 usinas de compostagem, elas tiveram alguns grandes problemas, 3 principais. A questão econômica, a questão da população que estava no entorno e a questão do lixo que estava sujo. Incrível falar, o lixo sujo. Por quê? Porque para você fazer a compostagem, você precisa que o material seja orgânico. Ele tem que ser orgânico. E o que acontece? Pela população não fazer a separação, até mesmo porque não tem a coleta seletiva em todo o município de São Paulo, o que acontecia? O resíduo orgânico não chegava a 100% orgânico, chegava com muito material seco. E na hora de fazer a compostagem, se tornava um problema. Que o material, o lixo estava sujo com o seco que pode ser reciclável. Então você tem uma degradação do adubo composto por causa desse seco. Você tem uma demora, você tem uma perda de qualidade desse adubo. Esse foi um primeiro problema. O segundo problema foi a comercialização desses adubos. Pela falta de qualidade desses adubos, a prefeitura passou a não conseguir mais vender, ter dificuldade em comercializar e até mesmo de doar esse adubo, porque as pessoas não queriam mais esse composto, pela falta de qualidade dele, né? E o terceiro problema foi o entorno, principalmente na região da Leopoldina, na usina da Leopoldina, porque o resíduo composto, ele tem um odor enorme, é muito forte o odor do resíduo composto. E a população ali no entorno da usina de compostagem da Leopoldina cresceu demais a população, os condomínios residenciais, e se passou a ser um problema. Então, em 2005, as usinas de compostagem foram desativadas, sem contar o altíssimo custo de fazer a compostagem na forma como ela era. O que tem quando foi contratada a LOG e a EcoUrbis, a LOG e a EcoUrbis tem que apresentar um projeto, tá, para fazer 2 centrais de compostagem, mas isso mais para frente, que o grande problema nesse momento é resolver o problema da coleta seletiva. Esse é um primeiro ponto aí que você falou. O segundo ponto que você falou de misturar alguns resíduos como sofá junto com orgânico e tudo para o mesmo lugar. Na verdade, não deveria acontecer isso. Por quê? Porque a LOG e a EcoUrbis, eles têm que fazer a coleta domiciliar. A coleta domiciliar são até 200 litros diários de resíduo por residência, né? Então, se você tem 200 litros de material, um sofá é muito mais do que 200 litros. O volume de um sofá é muito mais. Então, isso não pode acontecer. Por isso foram criados os ecopontos e a Operação Catavagulho da Subprefeitura, para não se misturar.
Entretanto, tem a mistura ainda de alguns outros resíduos que são os inservíveis. O que são os inservíveis? São materiais secos que não podem ser reciclados, aliás, tudo, 100% dos materiais podem ser reciclados. O que falta, às vezes, é tecnologia ou, para as cooperativas, principalmente alguns tipos de plástico, isopor, a condição financeira. Não vale a pena você trabalhar, por exemplo, com isopor, é muito pouco, apenas para uma cooperativa de São Paulo, não que só ela faça trabalho com isopor, mas que seja rentável, boa financeiramente, que é para a Cooperativa B, que tem uma máquina que tira o gás do isopor, e aí você transforma todo aquele volume em tarugos menores e pesados, que aí você tira o volume do isopor. Mas tem materiais que não valem a pena financeiramente, e tem materiais que ainda não têm tecnologia, por exemplo, o espelho. O espelho ainda não tem uma tecnologia apropriada para você fazer a reciclagem desse espelho. Então, o espelho, a madeira, muitas vezes, acabam se tornando materiais inservíveis. Isso é um material seco que ainda não tem uma tecnologia ou não tem condições ainda das cooperativas trabalharem. Esses são os inservíveis que acabam misturando com o resíduo orgânico. Então, o Ricardo falou umas coisas bem interessantes. E nesse ponto que ele falou do orgânico, isso parte, como eu trabalho diretamente com condomínios, parte de uma questão de logística interna, dentro das casas como dos condomínios. Na Alemanha, quando eu fui visitar o país, eles têm uma separação de reciclável, não reciclável e orgânico, certo? Então são três. Então, exatamente o que o Ricardo falou. Hoje em dia, aqui a gente mal faz a reciclagem. E se fizer, por exemplo, reciclagem e reciclável e não reciclável, que a maioria dos locais faz, esse material orgânico fica contaminado. Então isso inviabiliza o processo de compostagem. Então a gente tem que ir um passo muito mais à frente de fazer a coleta seletiva, de deixar o não reciclável, que é o rejeito, ou inservível, né? O Ricardo fala, e aí o orgânico. Aí o orgânico seria para fazer a compostagem, mas ele não pode ter plástico no meio, alumínio, senão fica... Só para a questão do comentário que... Como é? Ronaldo. Então, que o Ricardo coloca, e até que o Alexandre até bom, só para fortalecer. A questão das cooperativas hoje, ela tem que trabalhar com a prestação de serviço, porque o material, a questão das grandes corporações, como não avançaram também, então as cooperativas hoje, os catadores e as cooperativas ou associações têm que trabalhar com a prestação de serviço porque não funciona. Mas a gente vai colocar na cidade de São Paulo. Em 2011, a Prefeitura de São Paulo fez uma lei, acho que eu cheguei, e você tinha pensado, a Lei 14.973. Essa lei fala o quê? Quem produz acima de 200 quilos diários tem que contratar uma empresa que dá o destino correto. E aí eu desconheço a questão que ainda, eu desconheço um pouco a questão. O CDR é do Bandeirantes e lá de São Mateus. Nós sabemos que todo o resíduo da cidade de São Paulo hoje, coletado uma grande parte pelas grandes corporações, está sendo jogado no CDR em Guarulhos ou no Anacondas em Mogi das Cruzes. Então, nós estamos pagando para jogar matéria-prima nos dois aterros. Se é controlado, eu não sei se é a questão do lençol freático, se tem a camada lá, mostrou ali, mas eu sou igual aquele cara, só igual São Tomé, só acredito vendo. E aí, entendeu? E aí essa lei 14.973, ela fala o quê? Quem produz acima de 200 kg diário tem que contratar uma empresa que dá o destino correto. Aí a gente entra, alguém de vocês pode entrar no... Vocês podem entrar no da Limpurb, entra lá, tem 45 empresas. E aí essa lei fala também que 10% tem que ser repassado para a cooperativa e associações de catadores. Eu não conheço nenhuma cooperativa que recebe. E aí é uma coisa um pouco interessante, né? Só tem 45 empresas. Não tem uma cooperativa, não tem um Instituto Muda, só contrata as empresas. E as empresas cobram quanto? Depende do saco, de 8 a 10 reais o saco do resíduo. Que vai tudo misturado e vai jogar no CDR e no Anaconda, né? Então é meio contraditório. Tudo bem, você é o técnico, mas você está lá dentro também. Eu estou dentro da cooperativa ferrada e não vou falar nada. Eu queria complementar no que o bispo está falando, porque na verdade não dá para
dá para separar a questão técnica e política, porque senão a gente começa a desmerecer o que a gente está fazendo aqui. Ou seja, se a Anlurb foi criada com derivação da Licurb, enfim, existem uma série de estratégias das gestões que não querem operar de fato e de direito dentro do tema, no caso, resíduo. A grande questão é o seguinte: se você abre o site, como o Bispo bem falou, você só tem empresas que na verdade são empresas ligadas às concessionárias. Se não são diretamente as concessionárias, são empresas que são filhotes das concessionárias, são mantidas por meia dúzia de famílias que comandam a questão dos resíduos em São Paulo, município. Aí eu pergunto, quando você fala assim, bom, então não dá para separar a questão técnica do político, por favor, vamos deixar de pensar nisso, porque de fato você responde pelo poder público sim, e tem que responder tecnicamente sim. Então, vamos tentar entender essa lógica. Por que não aparece nenhuma cooperativa ou associação? Tampouco o Instituto, que já operou e hoje deixou de operar na seletiva. Enfim, existem inúmeros grupos e instituições e organizações que estão dispostas a fazer sem nenhum apoio e principalmente sem a parte do poder público que é a fiscalização. Ou seja, você vai no Baixo Augusta, vai aqui, vamos sair na esquina e vamos aqui na padaria. Se eu ficar nominando aqui o comércio local, as pessoas que frequentam aqui o sítio devem saber muito melhor do que eu, que passo aqui de vez em quando. Mas qualquer padaria junta tudo, e qualquer uma delas, qualquer barzinho do Baixo Augusta, que é moda, como você diz que reside é moda hoje, qualquer um junta mais de 200 litros por hora. O que está acontecendo com a prefeitura? O que está acontecendo então com os técnicos da Anlurb que simplesmente vão curtir a sua cerveja e não observam isso, pô? Então vamos lá. Então, algumas coisas são incompreensíveis de fato. É inacreditável o que está acontecendo com a questão dos resíduos de São Paulo. Então, o Luiz Gonzaga, eu corrigi o bispo, dos 7 bilhões e 800 milhões, o Luiz Gonzaga, que é o representante da LOCA, que é o concessionário maior de vocês, ele diz que tem que ter um reajuste, ninguém faz nada de barriga vazia, principalmente o catador, pô, é óbvio, e todos nós. O que acontece é que já está em 9 bilhões e meio, essa concessão dos 20 anos, que dá muito mais de 500 milhões ao ano. Agora, porra, se essas empresas estão no site para operar coleta acima dos geradores que produzem acima de 200 litros dia, e elas ainda cobram taxas altíssimas, entre 3 e 6 mil reais, dependendo do volume da empresa, do condomínio, tá certo? Pode ser residencial, misto, ou, empresarial. Porra, o centro da cidade está coalhado de escritório produzindo papel, que dizem os catadores é o filé mignon. Então, eu não consigo entender por que a prefeitura simplesmente alija o catador, as organizações, as instituições que operam cotidianamente com isso, com migalhas, e permitem a concessionária no seu próprio site. Então existe aí uma parceria objetivamente direta, está lá. Não adianta dizer que não, porque a parceria no nome, meu bem. Porra, se eu boto seu nome no meu site, você é meu parceiro, é óbvio. Eu confio no seu trabalho e eu te indico, porque eu estou te indicando. A prefeitura não está indicando essas empresas. Eu quero saber aonde vai chegar isso, porque não é só vontade política, não. Tem muito mais coisa aí por trás. Então, em tudo isso, o que a gente precisa começar a querer entender, inclusive a grande mídia já divulga o transporte, a coleta que diz ser seletiva, com o caminhão rolão que prensa tudo, que já esfacela o resíduo, contamina um pelo outro, um com o outro, portanto inviabiliza a seletiva e o reaproveitamento dos materiais. O que acontece também é que a grande mídia já divulga, a gente já sabe há bastante tempo que tudo vai para o aterro sanitário, incluindo no meu bairro e o bairro de algumas pessoas aqui, a tal coleta seletiva que não vai para cooperativas.
Os operadores de caminhão que eu interpelo, eu subo no caminhão, falo com o cara, pergunto, já existe um esquema de vir aparistas com seus caminhões velhinhos antes, pegando, não só cooperativas e associações, porque na verdade eles não têm esse recurso. Então, eu pergunto, o que a prefeitura pretende fazer no que resta a ela, porque são poucos meses, mas de qualquer forma, ela tem que apontar algum caminho ou fazer uma culpa, ou em última hipótese, ela tem que dizer qual é o critério técnico de vocês da ANLURB, hoje técnicos, desculpem, vocês não estão separados da política, por favor, não cometa esse equívoco. O que ou quais critérios técnicos determinam que no site de vocês não possa estar a minha organização, a dela ou a dos colegas ali? Por quê? Quais são os critérios técnicos? Bom, primeiramente, é óbvio que nós não estamos desassociados da política, já que trabalhamos no órgão público. Eu quero deixar bem claro que eu estou aqui para responder tecnicamente como um técnico de ANLURB e não como um político relacionado na gestão Kassab, que está lá como assessorando o Kassab ou usa algum tipo de vereador, que são eles quem vão criar as legislações, eles que vão criar os decretos, eles que vão criar os mecanismos de trabalho. Que isso sim está desassociado do que a ANLURB faz. A ANLURB vai pegar o que sai de legislação, o que sai de decreto, os mecanismos criados por esses gestores, né, por esses executivos e legisladores, e nós vamos trabalhar em cima do que eles criaram. Então eu estou aqui para responder tecnicamente em cima do que a ANLURB faz. Politicamente, o que é planejado, o que não é planejado, eu não posso responder. Quem tem que responder é o secretário, né, Drauzio Barreto. Quem vai responder são os assessores relacionados ao Kassab. Quem vai responder ao Kassab, quem pode responder são os vereadores. Eu não posso responder sobre planejamento, sobre o que está pensando para o futuro. Isso eu não posso responder. Eu posso responder o que está sendo pensado, o que é feito agora. O que é feito agora, que vocês estão falando da questão dos grandes geradores, é simples. Existe uma lei, novamente, a 13478, que determina que isso lá em 2002, tá? Referente a essa lei que você está mencionando para mim, essa lei não foi sancionada. Essa lei ainda não foi sancionada. Essa lei ainda ela não foi criado um decreto ainda regulamentador, sancionado pelo prefeito, não em partes. Ainda não está totalmente regularizada. A cooperativa coletava lá na Lopes, uma empresa Lopes, a máfia do lixo, vou deixar bem claro que é uma máfia do lixo, foi lá e tomou ponto da cooperativa. Como a lei não funciona? Não, então, deixa eu explicar. Lá em 2002 foi criado a Lei 1347, que fala que todo mundo que gera acima de 200 litros por dia tem que contratar uma empresa autorizada. Gente, isso daqui é lei. Isso, a ANLURB não pode fazer absolutamente nada. A ANLURB não tem o que fazer, é uma lei. Existe a lei, a gente tem que fazer o que está escrito na lei. Quem pode mudar a lei é a ANLURB? Não. Quem tem que mudar a lei é o prefeito. Quem tem que mudar a lei são os vereadores. A ANLURB não pode mexer com isso. A ANLURB não mexe com isso. Então, lá em 2002 foi criada essa lei, que vai criar os autorizatários. Só para esclarecer uma coisa que tem na lei. Transporte de resíduos sólidos só pode ser realizado por concessionário, isso está na lei 13478, só pode ser realizado por concessionário, autorizatário e permissionário. Concessionário, logo é Ecourgs. Autorizatários são essas empresas, que nem Coleta, Multilixo, entre outras. Permissionários, as cooperativas. Na lei 13478 fala que somente transporte de resíduos só pode ser feito por esses três. No caso dos grandes geradores, aqueles que geram acima de 200 litros por dia, está na lei, não somos nós, ANLURB, que inventamos, está na lei 13478. Só pode fazer o transporte de grande gerador os autorizatários. As cooperativas, pela lei, não estou falando que eu concordo ou discordo, está na lei, né? Está na lei. As cooperativas não podem fazer coleta de grande gerador. Não podem fazer coleta de grande gerador. Não pode. Somente esses autorizatários. Esses autorizatários têm uma relação de documentos que todo autorizatário, qualquer um pode ser um autorizatário, desde que tenha aquela relação de documentos que é exigida, né, que vocês podem verificar no setor de cadastro lá de ANLURB.
Se você tiver aquela relação de documentações, você vai ter seu nome inserido nas relações dos autorizatários e vai ser divulgado também no site de ELURB. Né? Então, por isso que eu falei para você, Clara, não existe uma parceria entre os autorizadores. Talvez não formal, talvez informal. Formalmente não existe uma parceria, porque está na lei. Todos os autorizatários devidamente regularizados, eles vão estar nessa lista que vai ser apresentada no site. Por que essa lista é apresentada no site dos autorizatários? Porque justamente, somente esses autorizatários podem fazer o transporte do resíduo do grande gerador. Somente eles. Entendeu? Você mencionou muita coisa, se você quiser que eu retome alguma coisa, eu retomo, mas acho que o que estava o mais pendente era essa questão do grande gerador, que está baseado na lei. Nós, já não, a gente não pode fazer absolutamente nada, vai ter que seguir, continuar seguindo o que está na lei. Não podemos mudar. Por que a mistura mesmo todos esses recicláveis? Assim, que vantagem leva mesmo? Misturar os recicláveis? Na verdade, então, na verdade é o seguinte, as concessionárias, elas têm dois tipos de coleta. A coleta solidária, né, a coleta diferenciada, que é a coleta seletiva, e a coleta domiciliar. Os caminhões da coleta seletiva, que são 20 caminhões, 10 da Loga, 10 da EcoURGS, eles só fazem coleta seletiva. Só fazem coleta seletiva. E esse material, que é da coleta seletiva, ele não vem misturado com orgânico, ele é só seletivo. Não é misturado com orgânico, entre eles. Então ele não tem vantagem, porque não é reciclado. Não, mas... Se aproveita o material. Vamos só ouvir as últimas perguntas, que aí vocês respondem tudo. Acho que nem precisar. Eu achei muito legal a corporação, achei muito bacana, não conhecia, muito bacana, e por você ser novo. Acho que isso precisa ser muito divulgado, porque isso não tem. Muito legal a parte da Fórmula 1, se todos os eventos de São Paulo, de todos os estados, tivessem esse foco aí com parceria, né? Bacana o Santo André também ter investido para estar ajudando vocês. Eu ainda venho da velha época do ferro velho. Antigamente a gente tinha aquela parte, tipo, existia um armário que você não usava mais, você levava o ferro velho ali e tinha um destino. Hoje em dia não tem mais. Então, eu moro perto de um ecoponto. Se eu te falar que eu já vi alguém entrando ali, eu estou mentindo. De verdade, eu moro de frente praticamente de um ecoponto e ninguém, nada é jogado ali. Eu moro dentro de um condomínio, tem muita gente, que eu estou tentando fazer a parte do óleo lá dentro, está difícil, mas eu vou conseguir, porque eu acho que o filme, em questão da parte técnica, você vai falar do filme, o filme ele é uma parte de sensibilização, só que eu não vejo a prefeitura com sensibilização na parte de reciclagem. Eu ia comentar o que o professor comentou, porque o que adianta eu em casa ir lá, separar, bacana, legal, e onde vai? Porque eu sei que na corporativa ele é separado e ele é reaproveitado. O lixo da prefeitura vai para onde? Ele é separado? Existe a triagem na prefeitura? Você falou lá que vai para os aterros sanitários, mas para onde vai mais? O que acontece com o lixo de São Paulo? Então, está sendo reaproveitado. É isso que eu quero saber. Qual é a finalidade? Oi, meu nome é Ana Maria, eu sou estudante de ciência da computação. Então, vou falar um pouco meio como leigo, mas como usuário do serviço. Na verdade, eu posso reclamar muito que na minha rua tem coleta seletiva e, infelizmente, tem moradores que misturam tudo em qualquer dia do lixo. Tem dias que é para coleta seletiva, o pessoal põe lixo comum, então é uma falta de organização, de conhecimento também um pouco da população. Gostei do seu trabalho, que tirou uma angústia minha, eu vou falar porque tem a ver com a educação, o que me pegou nessa apresentação toda. Porque minha angústia é ver o trabalho de cooperativas, os catadores, não sei o quê, e o pessoal pega muito lixo com a mão mesmo, ou se tem uma luva, não tem uma máscara, e eu tenho um problema danado com a respiração, me sinto aflita de ver as pessoas sentindo que elas estão respirando talvez um ar não muito bom. No seu vídeo, a gente viu aí, no primeiro vídeo, na verdade, a preocupação de falar assim, mas que nossos filhos. O Carioca falou sobre trabalho com jovens, né? E eu queria entender um pouquinho da realidade de vocês, que eu realmente não tenho noção dessa realidade, como é que é a educação nesse meio também, porque se tem uma preocupação com o filho do catador de lixo, se eu tenho uma preocupação com aquele jovem que eu quero colocar, inserir na sociedade, como é que está essa educação que vai formar no futuro um pensamento diferente? Porque eu acho que a política não vai mudar se não tiver um pensamento diferente. E eu sinto dos catadores, e sinto de quem trabalha com tudo
próprio preconceito. E eu acho que isso viria da educação. Não sei qual é a educação que teus filhos têm. Você não tem crianças trabalhando lá, como se diz que tem um lixão. Mas qual é a educação que tem essas crianças ou esses jovens? Eles têm educação para continuar a serem catadores ou para modificar essa realidade do catar este resíduo. Como eu estava até comentando no intervalo, para mim, isto não é um lixo. É lixo se eu jogar e sujar. Mas ele é um material de uso. Ele vai se tornar um lixo se eu só jogar. Mas qual é essa realidade de educação que tenham essas pessoas? Eu preciso falar assim, não é um preconceito, mas é porque não é a minha realidade. Então, qual é a educação da realidade desse povo? Aí você fala, não, eu nunca pensei assim. Mas lá, como diz ali no vídeo, as pessoas no geral pensam que o catador não tem capacidade, não tem inteligência. Nunca pensei nisso. Mas qual é essa realidade hoje que pode proporcionar uma mudança no futuro? Deixa eu só voltar atrás um pouquinho. O rapaz estava falando do senhor ali, falando dos volumosos e dos aparelhos eletrônicos, televisão, etc. Cada bairro é uma realidade diferente. A gente não pode... Até o tipo de resíduo é diferente de um local para outro. Aonde a nossa cooperativa está localizada, que é na Capela do Socorro, próximo, somos 4 cooperativas hoje que são conveniadas com a prefeitura. Tem a Cooperpac, que é a cooperativa do Bocaia, tem a cooperativa da Miguel Yunes, tem a cooperativa Grande Julieta e tem a Coopercaps. A Coopercaps, ela abrange a região da Capela do Socorro, onde nós fazemos 1.200 ruas semanais. Hoje a gente tem, locado pela prefeitura, 5 caminhões gaiola, um caminhão MUC, um caminhão VUC e 2 HR. Tá? Nós coletamos hoje cerca de 80% dos resíduos que são coletados pela Coopercaps, hoje das 450 toneladas mês, são da chamada coleta porta a porta. O restante, nós recebemos os caminhões compactadores, que a nossa concessionária da região é a EcoUrbis, tá? E no início, cerca de 2, 3 anos atrás, nós tínhamos esse grande problema, que apesar de eles fazerem a coleta seletiva, eles compactavam o material de tal maneira, para otimizar até o caminhão, eles levavam 5 toneladas, 6 toneladas dentro do caminhão daquele. Chegava lá, a gente tinha que cortar na picareta. Reclamamos no Limpurbe, tivemos reunião com o responsável da concessionária, e hoje o caminhão, se ele chegar lá com 3.001 quilos, a gente tem autorização para mandar voltar. Então, é um material que a gente chama de filé, que é como se fosse o material que a gente coleta, a nossa coleta porta a porta. Antes vinha cachorro morto, material orgânico misturado e tudo mais. A qualidade do material, não vou dizer que atingiu a sua excelência, mas melhorou muito. Tá? Não sei se vocês trabalham com compactador lá, não. Então melhorou muito. Tá? Em relação aos volumosos, a gente também tem alguns ecopontos na região, e sempre que algum município nos procura, a gente indica para que ele entre em contato com o pessoal do ecoponto, eles destinam lá. Fizemos uma capacitação, estamos esse mês com mais 2 cooperados na USP, fazendo uma capacitação para trabalhar com resíduos eletrônicos. Tá? A gente, hoje, temos um cartaz na entrada da cooperativa que lá deixa bem claro que nós coletamos os resíduos eletrônicos também. Então, esse material, a gente sabe que as 1.200 ruas semanais, mais as empresas que nós fazemos, mais os condomínios que nós fazemos também, eles já destinam dessa maneira para nós. Tá? Em relação à parte de educação, nós temos um grupo dentro da cooperativa, tá? Que a gente, todos eles são habilitados a fazer palestras, habilitados a ir a escolas, universidades, escolas públicas e municipais. Por exemplo, essa semana a gente tem da próxima segunda-feira agora até a sexta-feira, a gente tem 2, 3 escolas por dia que a gente vai estar levando um pouco da parte de educação ambiental, que eu acho que é uma das obrigações nossas. Tá? Como eu disse, que passa um filme na minha vida, e passa realmente, porque eu vim
de uma carroça, durante 12 anos eu puxei minha carroça, eu consegui fazer uma faculdade, eu consegui fazer um curso de resíduos sólidos urbano, terminei agora um curso de gestão de resíduos sólidos e pretendo, se sobrar um dinheirinho, fazer uma pós-graduação em planejamento e gestão ambiental. E eu sirvo e dou minha cara não só para os filhos, para os netos e para os bisnetos do pessoal que lá trabalha, mas para a comunidade também. Porque a comunidade me conheceu puxando carroça. A comunidade me conheceu como é que era. Então ela sabe e acompanhou a minha história. Então esses jovens, tá, as parcerias que nós temos com faculdade, com universidade, eu sempre digo, nas palestras que eu vou, principalmente em escola particular e em universidade, que a gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão e arte. Tá? Então eu sempre digo isso, e hoje eu consegui, não muita coisa, mas já vai ajudar pra caramba, não só os nossos cooperados, mas os filhos dos nossos cooperados também. Eu ganhei no colégio Santa Maria, tá, 3 bolsas para que os meninos que estão precisando de terminar o seu 2º grau vão ingressar, e 7 bolsas para quem for fazer o supletivo terminando o seu primeiro ano. É um incentivo a mais. Depois que eu voltei a estudar, mais algumas outras pessoas também da cooperativa seguiram esse mesmo caminho. Então já tem mais pessoas buscando conhecimento. Eu sempre digo nas assembleias que eu faço mensais que eles precisam, a gente precisa no nosso país de cultura. Porque não basta eu sentar na frente de 85 pessoas e falar, e todo mundo dá uma cochilada e depois está tudo legal, aprovar tudo aquilo que foi feito, se não tem questionamento. Se ele não questionar, se ele não tiver opinião própria, sabe, se ele não tiver ideias para apresentar, a gente vai acabar virando o coronel dentro da cooperativa, vai ter uma sequência. Eu criei um grupo de estudo que a gente vai fazer durante 6 meses, tá? Eu vou fazer capacitação para eles através de parceiros e eu mesmo vou mostrar um pouquinho do que eu aprendi em administração, em gestão, em parte financeira, para formar novos dirigentes, porque o meu mandato acaba em março. E eu não quero mais participar do 3º mandato. Eu acho que é a hora de eu abrir meu espaço para dar para outro. Tá? Isso é um compromisso que eu assumi de fazer o meu mandato e não esticar mais do que isso. Então eu estou formando novos dirigentes, eu estou buscando novos parceiros para fazer esse trabalho. Tá? E a gente faz isso e a gente sabe, uma das coisas que a gente mais se preocupa quando entra um jovem na cooperativa é que ele se mantenha matriculado numa escola, que ele permaneça estudando, que ele não desista, porque a gente não quer formar novos catadores, a gente quer formar profissionais, seja na área do meio ambiente ou qualquer uma que seja. Tanto é que eu sou uma pessoa que quando chega a oportunidade de novos empregos, curso para jovens, eu sou o primeiro a falar. Eu não quero que ele perpetue ali, eu não quero que ele se aposente ali na cooperativa, quero que a gente ensinar eles a voar e assim que eles estiverem com a asa dele pronta, falar, voe, que a sua hora chegou. Eu penso dessa maneira. Só, acho que a sua pergunta, né, da questão da separação do material e da nossa colega ali também, que falou do material, né, de vir tudo junto, acho que o Carioca já deu um pouquinho, passou um pouquinho da questão dos compactadores, que melhorou muito a qualidade. Isso foi um trabalho que nós fizemos em 2010, né, Carioca? Acho que em março, abril de 2010, nós realmente fiscalizamos todos os compactadores carregando na centrais de triagem. Nós observamos que realmente o material estava muito compactado. Aí temos 2 engenheiros que trabalham conosco, que é o Remiro e o Irata, e eles fizeram um trabalho ali, um planejamento, e viram que cada compactador pode carregar no máximo 3 toneladas. Com 3 toneladas, a qualidade do material continua intacta. O vidro, né, a garrafa de vidro não quebra quando o compactador pega 3 toneladas. Só um exemplo, ele não vem muito compactado, que precisa dar uma retada lá para descompactar. E isso foi determinado tanto para a obra, tanto para a Eco-Urbis, e demos autorização para as cooperativas realmente não receberem material. E aí começou a funcionar dessa forma e melhorou demais a qualidade dos materiais. Entretanto, acho que a sua pergunta não é bem essa, mas específica na questão de misturar todos os resíduos, acho que a sua também, né? Na questão de misturar o vidro, o plástico, porque antes era separado por lixeiras, tinha uma lixeira de cada cor e era uma de papel, uma de vidro, uma de plástico e uma de metal. Qual que era o grande problema? Se você pega, por exemplo, o plástico,
Existem 7 tipos de plástico: a PET, o PAD, o PVC, PBD, o PP, PS e outros. Você pega por exemplo da PET. A PET, só o plástico aí já tem 7 classificações. Daí você tem que separar na hora, né? Chegava na cooperativa, eles tinham que pegar o plástico e fazer a triagem do plástico. Daí depois, desses 7 tipos de plástico, depois você tinha que separar o PET por cor. Tem o branco, tem o verde, tem o colorido, né? O papel, você tem que separar o papel misto, papel branco, papelão. Então, quando você fazia por separação de lixeira, da mesma forma você tinha que fazer uma triagem posterior. Então, o que a prefeitura pensou? Né? Isso em 2002, quando foi criado o programa socioambiental. Se você separar só, já que tem que fazer a triagem do material, para facilitar a separação na origem, na nossa residência, para incentivar o munícipe, ao invés de você fazer a separação em 4 lixeiras mais o orgânico, faz a separação do seco e do orgânico. Ponto. Já que vai ter que ir para uma central de triagem fazer a triagem, então manda tudo junto e lá na cooperativa eles fazem a triagem. Com isso, a população começou a se incentivar a separar o material. Né? Mostrei os números para vocês, de mais ou menos 5 mil toneladas de 2002, hoje a gente está em 55 mil toneladas. Né? Acho que deu para esclarecer, entendeu? Então hoje o ideal é separar em seco e úmido, ponto. Né? Que depois esse material é encaminhado para alguma cooperativa e a cooperativa vai fazer a triagem adequadamente desse material. Referente à sua pergunta em relação aos ecopontos, você fez dois questionamentos: a destinação final dos resíduos, né, e a questão dos ecopontos. O ecoponto, para você ter uma ideia, ele praticamente dobrou a quantidade de resíduos de 2010 para 2011, mas ainda é muito pouco. Né? Ainda é muito pouco. Dobrou a quantidade porque também aumentou a quantidade de ecopontos no município de São Paulo, mas é muito pouco divulgado a questão dos ecopontos. Infelizmente, vou aproveitar essa questão do ecoponto, já que você mencionou, vou pegar um pouquinho da parte da educação que você falou também. Apesar que eu não posso falar pelas cooperativas, acho que é melhor o Carioca e o Bispo falar da educação dos cooperados e dos seus filhos, mas vou pegar um pouquinho da questão da educação, da conscientização. A gente tem a Diva, que é a nossa ex-estagiária na divisão técnica de educação, e a Jéssica. Elas podem até compartilhar essa experiência com vocês. A gente tem que atender, lá na nossa divisão técnica de educação e divulgação, nós temos que atender todo o município de São Paulo, praticamente 12 milhões de pessoas. Se eu não me engano, são aproximadamente 3 milhões de domicílios. E sabe quantas pessoas tem na nossa equipe? Hoje, atualmente, 7 pessoas. São 3 servidores e 4 estagiários para fazer trabalho em todo o município de São Paulo. Ou seja, é humanamente impossível você fazer um trabalho de educação com mais eficácia, como tem que ser, né? Como tem que ser com apenas 7 pessoas, sendo 3 servidores e 4 estagiários, e os estagiários trabalham 4 horas por dia. Né? Então, ou seja, a gente tem essa equipe, é essa ferramenta que nós temos para conscientizar a população. E com a pouca equipe que nós temos, eu acho que a gente faz milagre, que a gente atende em média, consegue atender um público de, em média, de 10 mil pessoas por ano. Eu acho que com a equipe que nós temos, é um trabalho com as estagiárias e a nossa equipe pequena consegue fazer milagre, né? Muito pouco. Entretanto, nós fazemos qualquer escola que entre em contato conosco, qualquer escola nós atendemos. Infelizmente, nosso trabalho também não é divulgado, assim como a função nossa seria divulgar os ecopontos, né, que são existentes, as centrais de triagem. Infelizmente, o nosso trabalho também não é divulgado, porque a gente tem uma equipe de 7 pessoas e a gente está com a nossa agenda abarrotada. Mas qualquer escola que tenha interesse pode entrar em contato conosco. Nós vamos até a escola, temos uma atividade de teatro, as aventuras do Super Reciclável para o público infantil, temos um fórum de debate para os adolescentes e fazemos uma palestra de conscientização para os adultos, abordando todos esses temas de ecopontos, centrais de triagem, coleta seletiva e todos os tipos de resíduos de responsabilidade da prefeitura. Mas realmente é muito pouco ainda, se tratando que a educação é o ponto mais fundamental para um desenvolvimento humano. Só falando rapidamente também da questão da destinação final dos resíduos, a Prefeitura de São Paulo coleta os resíduos de serviço de saúde, tá? Todos os hospitais, clínicas veterinárias, estudos de tatuagem, tudo que gera resíduo de serviço de saúde,
que é mais chamado popularmente de resíduo hospitalar, a Prefeitura de São Paulo faz a coleta e dá uma destinação final. A destinação final dos resíduos hospitalares do Serviço de Saúde é uma UTR, que é uma unidade de tratamento de resíduos de Serviço de Saúde, que é uma espécie de um micro-ondas gigante que vai jogar ondas eletromagnéticas e erradicar todo o vestígio patológico do resíduo para encaminhar para um aterro sanitário. Você vai descontaminar o resíduo. Ou a incineração dos resíduos químicos, né, que é mais complicado de você fazer a descontaminação. Então, todo resíduo de serviço de saúde ele tem uma destinação adequada, com a aprovação da CETESB, conforme os CONAMAs do federal, né? Então a gente faz o trabalho de toda a destinação final adequada dos resíduos de serviço de saúde. Os resíduos domiciliares são levados para os aterros sanitários. Tá? Só te atualizando, Bispo, são 2 aterros sanitários para os domiciliares da Logreco Urbis, São Mateus e o de Caieiras. Tá? O Bandeirantes e o São João já estão desativados. Tá? Então são 2 aterros sanitários, todos os resíduos domiciliares são levados para esses 2 aterros. Os resíduos que são indivisíveis, que eu falei no começo, todo ele é levado para o aterro Pedreira, tá? Que fica em divisa com Guarulhos. E temos a coleta seletiva, parte do nosso resíduo, que ainda é muito pouco, vai para a coleta seletiva, vai para as centrais de triagem para serem reciclados. E também temos resíduos inertes, que é o classe 2B, que vão para os aterros de inerte, que fica em Itaquaquecetuba e fica em Parelheiros. Então, todos os resíduos têm mecanismos para destinação adequada, tá bom? Acho que deu para responder, deu tá. Bom, se tiver alguma dúvida, você por favor, fica à vontade, tá bom? Quando vai para essa triagem da própria prefeitura, que é os que ser reciclado, a prefeitura vende para a indústria? Não, quem vende é a própria cooperativa. A prefeitura dá mecanismos. Isso, a cooperativa faz a triagem, faz a comercialização para a indústria desses resíduos, porque o valor da comercialização desses resíduos é rateado entre os cooperados. Eles sobrevivem desse material. Beleza? Então, eu queria fazer um convite público aqui para que as pessoas visitem a região central da cidade, na Rua Boa Vista mais especificamente, onde vocês podem testemunhar. Se tiver uma bela câmera, eu não tinha no momento, eu não tenho, eu passo lá sempre, eu estou lá sempre, eu não tenho câmeras de filmar nem de fotografar, mas eu te convido a ir lá, porque a sua resposta não me convence definitivamente. Eu acho que a gente padece aqui, nada a ver pessoalmente, eu não te conheço, mal te conheço, eu não tenho nada a ver absolutamente com ninguém pessoalmente aqui. Mas as instituições, elas têm um discurso que beira o cinismo e que a gente precisa definitivamente começar a refletir sobre isso, nesse país. E eu não estou falando de Prefeitura de São Paulo, não. Estou falando de governo federal, governo do estado, todas as instâncias, porque lamentavelmente nós estamos padecendo disso. O excesso de cinismo está nos levando a respostas evasivas, a situações onde basta eu dizer e te dizer assim, é feita a separação sim? Aí eu te digo assim, não é feito. Não é feita a separação. Vá lá e testemunhe. A Rua Boa Vista é conhecida por entidades da área econômica, bancária, etc. Inclusive o financiador do colega do vídeo do colega carioca apresentado, ele faz a seletiva internamente no prédio dele e tudo é misturado sim do Banco Santander. Eu dou nome aos bois. É claro que a gente sempre vai ter muitos problemas com isso, lamentavelmente. Então, é paradigmático. Quer dizer, na verdade, ele investe lá na Fórmula 1, que é maravilhoso, é muito bacana isso. Mas, ao mesmo tempo, no seu quintal, quer dizer, é aquela coisa. No seu prédio, lamentavelmente, e talvez até seja uma falta de observação interna da instituição e do poder público em parceria de fazer a fiscalização, de atestar essas situações, porque muitas vezes a ordem interna lá da diretoria é dada, porém não se acata. Ou seja, o resíduo que vai para a calçada vai misturado sim. É papel, é papelão, é plástico, é apara, é vidro, inclusive no prédio do Jockey Clube de São Paulo, que faz toda a seletiva interna, todo ele moído junto dentro do caminhão. Desculpem, gente, mas é isso. Obrigado, desculpa tomar. Eu só preciso fazer um complemento a esse seu comentário, que eu acho que eu não discordo de você, em hipótese alguma. Só fazer um pequeno comentário também, um paralelo rapidamente. Hoje a gente tem uma equipe lá em Lourdes de agentes gestores com 40 pessoas para fiscalizar todo o município de São Paulo. É um absurdo você ter 40 agentes gestores
para fiscalizar 12 milhões de pessoas residentes dentro do município, sem contar os que da grande São Paulo também, que entram no município e descartam irregularmente seu resíduo, principalmente os dos grandes geradores. Então, acho que fundamental é a gente saber reivindicar pelos nossos direitos de cidadania, que nós temos o direito da coleta do resíduo corretamente, da fiscalização. Então, acho que para exercermos os nossos direitos de cidadania, nós temos que reivindicar sim. Eu acho que a gente tem que oficializar sempre as nossas reclamações, as nossas denúncias. E aí eu falo para todos, todo mundo que tiver algum problema com os seus resíduos, ou com o resíduo do vizinho, ou de um grande gerador, fazer a denúncia formalmente, para que isso não se perca. Né? E não só fazer a denúncia formalmente, porque muitas vezes você faz uma denúncia formal e não tem resultado. Né? Você liga lá no 56, muitas vezes o pessoal fala, vai demorar 30 dias para te dar uma resposta. Como assim 30 dias? Né? Meu problema é agora. Então é você procurar os caminhos, procurar uma subprefeitura, procurar uma ouvidoria, pegar um número de protocolo, ir até a ouvidoria, se for o caso, ir até o Ministério Público e exercer o seu direito de cidadania. Só queria complementar porque muitas vezes realmente, muitas vezes não. É fato de que a equipe é muito pequena, não dá conta de toda a demanda que existe na Prefeitura de São Paulo, e aí entra na questão política que não incentiva a adequação desse sistema. Então, como nós, como cidadãos, temos que exercer nossos direitos de cidadania e fazer as nossas reivindicações sim. Só que eu acho que só reclamar não dá resultado, a gente tem que oficializar, né? Tem que firmar ali as denúncias no lugar certo e fazer o acompanhamento disso. É só isso que eu queria comentar. Eu queria até que o nosso bispo respondesse aí, acho que a questão que ela levantou da educação, acho que é fundamental, muito legal. Eu acho que seria até interessante se ele pudesse responder. Nós vamos encerrar, mas eu acho que quem não falou agora, até nesse momento final, pode fazer as últimas. Tá bom? Então, para responder a menina aqui, essa questão da educação, ainda nós catadores ainda somos muito discriminados. Acho que até no fim da margem do lixo você vê uma catadora coletando e o cara manda ela trabalhar. Então é complicado isso. E a questão da educação nas escolas e tal, é um pouco difícil. Eu tenho um filho que ele tem 8 anos e ele vê o trabalho meu como catador e minha companheira que também é catadora, e ver. Aí na escola só para ver a questão ambiental. Ia apresentar algumas profissões no colégio, um colégio público, e aí o meu filho falou, pai, mãe, amanhã eu vou ter que apresentar a questão, qual é a profissão do pai e da mãe. Eu sei que meu pai é catador de material reciclável e minha mãe é catadora. E aí ele foi lá apresentar, né, que mostrava a importância do trabalho do pai e da mãe dele, e aí outro filho foi apresentar, meu pai é técnico da prefeitura. E aí, eu sou catador de material reciclável. Aí meu filho, professor, na frente lá, o cara falou lá, não, meu pai é técnico da prefeitura e não sei o quê, fica no escritório, na sala. Aí meu filho de 7 anos, professora, meu pai é catador de material reciclável, ele pega o carrinho dele. Ah, seu pai é catador de lixo, aquele que fica rasgando o saco da lixo? Não, professora, meu pai é catador de material reciclável, minha mãe. Não, é catador de lixo, Vinícius. Não, professora, pai de castigo. Mandou o meu filho de 7 anos para a diretoria e ficou de castigo. Aí ele chegou no outro dia em casa, ô pai, mãe, o menino lá foi falar que o pai dele é técnico da prefeitura, eu fui falar que vocês é catador, todo mundo na sala de aula riu de mim e falou que sou catador de lixo. Aí eu fui lá na escola, mas você vê a questão da educação. Mas, ô bicho, a nossa profissão ela é reconhecida pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O CBO, que é o Conselho Brasileiro de Ocupação, reconhece o catador de papel, o catador de material reciclável como profissão. Só acho que são 3, e precisa de material reciclável. Mas você vê como é a questão da educação. A minha ideia é só essa, ver qual que é a realidade, porque as pessoas não conhecem. Então, mas você vê, mesmo meu filho que ele vai defender, quer dizer, ele vai falar que o pai dele é catador, a mesmo dentro da escola, da universidade, e aí eu tenho um filho, aí eu já tenho um netinho de 2 anos, aí ele veio lá na Globo, bobô, reciclagem, ele
Eu não sei, mas ele já está com a consciência legal e uma educação. Então ele já tem. Eu acho que o papel nosso dos catadores, cooperados, é mostrar para a sociedade, porque o cara vê hoje aqui bonito, tá, a gente falando, mas na rua o cara, eu estou passando com o meu carrinho, o cara me xinga, ou fala que nós somos dependentes químicos, ou fala que nós somos cachaceiros. Pô, nós somos pais de famílias e mães de famílias que estamos coletando para levar uma vida melhor para os nossos filhos. Tá? Então a gente ainda é muito discriminado pela sociedade, principalmente pelo poder público. Obrigado. Bom, agradecendo a vocês que se dispuseram a ficar até às 3 horas aqui, a todos que estão desde as 11 aqui. Muito obrigado. O sindicato pensa que esta é uma das funções dele. É ser uma entidade que facilite, que promova encontros como este. Nós somos, que eu também sou professora, nós somos formadores de opinião. Então, acho que é muito importante o nosso papel. Eu tenho vontade de chorar com o que a professora do meu filho fez. Tenho vontade de chorar de tristeza profunda. Como o mundo ainda vai demorar para ser minimamente decente. Mas há outros professores que estão aqui que com certeza vão contrapor essa ignorância.